tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início ao nosso quinto painel do terceiro Workshop Internacional de Barragens Amazônicas. O nosso quinto e último painel, encerrando o ciclo de painéis do terceiro Workshop, vai tratar deste tema, lacunas de conhecimento importantes para a tomada de decisões e para a gestão. Eu sou o Evandro Matheus Moreto, sou professor da USP, também atuo junto à Rede de Barragens Amazônicas e vou estar moderando este painel aqui na tarde de hoje. Inicialmente, para nos guiar, eu gostaria apenas de apresentar esta figura e uma imagem com uma questão geral que guia o nosso painel. Nós temos aqui uma pirâmide do conhecimento com dados, informação, indicadores e o conhecimento ao final, e do outro lado a tomada de decisão. A pergunta geral que nos guia na tarde de hoje está relacionada a 3 níveis. Como que essas informações, dados, indicadores e conhecimentos são coletadas, produzidas, organizadas dentro de cada nível? Como que essas informações são sintetizadas entre um nível e outro até a chegada da formação de conhecimento e integração dos diversos saberes, e como que o conhecimento é endereçado para as esferas de tomada de decisão. A partir desta imagem, a pergunta principal do nosso painel é esta: quais as informações, indicadores e procedimentos são necessários para aperfeiçoar as políticas e as práticas existentes? A partir desta pergunta orientadora, nós teremos 3 apresentações da Amarilis Galhardo, Elizabeth Anderson, Paul Van Damme, que eu vou apresentá-los nos momentos quando eles forem fazer as apresentações. Agradeço a Amarilis, a Elizabeth e o Paul Van Damme pela presença em nome da rede. Na sequência, nós teremos uma discussão aberta ao público a partir das questões que forem apresentadas e, ao final, uma avaliação geral do que foram esses 5 painéis e de todo o terceiro workshop, bem como um encerramento pelos organizadores. Nesse sentido, para iniciar, então, a nossa abordagem sobre conhecimento, lacunas de conhecimento e tomada de decisão, eu convido a professora Amarilis Galhardo. Ela é professora associada do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e do Programa de Mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. Sua experiência em pesquisa está relacionada aos instrumentos de avaliação de impacto ambiental em nível de projeto e no planejamento, e mais recentemente tem se dedicado a integrar a perspectiva dos serviços ecossistêmicos no planejamento. Ela vai abordar, na sua apresentação, os instrumentos de avaliação de impacto e expansão de hidrelétricas na Amazônia, superando as lacunas, agregando valor à prática tradicional de tomada de decisão e gestão. Por favor, Amarilis, fique à vontade para a sua participação. Boa tarde. Então, bom, eu queria agradecer primeiramente ao convite da Rede de Barragens, na pessoa da Caroline, da pessoa do Evandro, meus estimados colegas. Por essa oportunidade em poder compartilhar com vocês, uma audiência ampla e externa, um pouquinho sobre a experiência de avaliação de impacto aplicado ao setor. Queria cumprimentar formalmente os meus colegas de evento dessa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que o debate seja bastante produtivo. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho da questão da avaliação de impacto, com relação às hidrelétricas. Então, tem uma agenda aí sobre a apresentação, falando um pouquinho desse contexto, Então, eu vou focar nos instrumentos de avaliação de impacto, e aí eu vou trazer algumas pesquisas recentes sobre o tema, e o que eu até acredito que sejam caminhos promissores para a gente fortalecer os instrumentos de avaliação de impacto aí com relação ao setor hidrelétrico brasileiro. Então, falando de contexto, então nossa querida Amazônia, a Amazônia
com toda a sua importância para a biodiversidade, né? Com toda a sua importância para recursos hídricos, com toda a sua importância para o clima, mas com sua extrema riqueza, né? Em recursos naturais, minerais. E então, palco aí de disputas, inclusive, né, o último, já que nós estamos aí com a plateia, né, Estados Unidos e Brasil, inclusive, né, avocada aí no debate entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, inclusive com uma resposta aqui em âmbito local, né? Então, realmente, a Amazônia, ela, né, tem uma importância grande, obviamente que o nosso foco vai ser nas hidrelétricas, né, trago até uma figura que representa, né, a expansão, né, uma figura que já tem um tempo, mas ela é muito didática, ela é de um plano decenal já publicado há uns 5 anos atrás, mas ela mostra o foco, né, do interesse, né, da expansão das hidrelétricas para a região aí da região amazônica, né, das bacias, né, amazônicas, dentre o principal foco aí do planejamento hidrelétrico, né? Então, dentre aquelas que já estão construídas, né, as previstas, né, e aquelas num planejamento até de mais longo prazo, tá? Mas a gente não pode esquecer, né, que a Amazônia também, né, tem a questão da mineração, né? Então também bastante importância aí na mineração, né? Bastante, né, problemas, né, conflitos, né, em função da mineração, né? Então eu trago até 2 artigos aí recentes de colegas aqui da USP, né, da Poli, mais precisamente, discutindo a questão tanto aí da Amazônia quanto da internalização dos serviços ecossistêmicos no contexto aí do planejamento da legislação mineral, né, um tema que a gente vai falar. A questão também do desenvolvimento regional, né, para até alavancar com um instrumento aí de tomada de decisão que a gente vai discutir, né? Então, aí, política de desenvolvimento da Amazônia, né? Então, ou seja, né, a Amazônia, né, é o motivo que nos traz aqui, com foco nas hidrelétricas, mas a gente sempre tem que pensar para além das hidrelétricas, né? Então, exatamente a importância da bacia amazônica, até trago aí um artigo aí de um colega, né, de vários colegas aí, publicado recentemente aí, né, numa revista, né, de alto impacto, trazendo então essa problemática da questão, né, da expansão das hidrelétricas, né, e os efeitos sobre a biodiversidade em 3 grandes importantes bacias aí no mundo, né, a bacia do Congo, Mekong, né, Congo na África, Mekong na Ásia, e a na bacia amazônica aqui no Brasil, onde a gente está se dedicando aí à nossa discussão nessa tarde, né? Então a gente vê aqui alguns dados desses trabalhos, né? Então a questão aí das usinas hidrelétricas em construção e operação, né? As usinas hidrelétricas também propostas em fase de planejamento. Então a gente vê, né? Ou seja, o percentual, né? Tem um gráfico, esse é um artigo aí, convido à leitura, muito interessante para a gente entender um pouquinho mais aí sobre a questão da hidrelétrica na Amazônica, que é a que nos traz aqui, tá? E eu vou direcionar o foco, né, do meu trabalho, trazendo esse contexto, né, mais focado aí nos instrumentos, né, naquilo que eu tenho me dedicado aí aos últimos, né, 20 e poucos anos aí da minha carreira, em tentar, né, não somente aplicado ao setor hidrelétrico, mas no aperfeiçoamento da prática dos instrumentos de avaliação de impacto ambiental aí no país, tá? Em termos de hidrelétrica, né, a gente tem 2 instrumentos, né, a avaliação de impacto ambiental, que é o instrumento de tomada de decisão mais aplicado no mundo inteiro, né? A gente tem um levantamento aí recente, quase todos os países vinculados à Organização das Nações Unidas têm alguma forma de avaliação dos impactos ambientais dos seus, né, para subsidiar a tomada de decisão. Então, esse é um instrumento muito importante, né, para a tomada de decisão acerca dos impactos ambientais, né, dos empreendimentos do setor, falando de hidrelétrico, mas ele está olhando especificamente na etapa do projeto, né? Então, na etapa do projeto de engenharia. Então, ou seja, em termos de cadeia decisória, né, ou seja, lá quando a gente muita coisa já foi discutida, né? Então, muita coisa, muito pouca coisa, né? Ou seja, pouco pode ser feito, né, em termos de mudanças no escopo do projeto, né? Então, a gente já
né, tem essa decisão, né, a questão ambiental bem tardia, né, na tomada de decisão em termos aí de planejamento hidrelétrico no Brasil, tá? E, de novo, não é uma ressalva, um instrumento de avaliação, não é uma crítica negativa, instrumento de avaliação de impacto ambiental. Ele é extremamente relevante, importante, tá? Mas tem questões que devem ser articuladas no nível decisório anterior ao de projetos de engenharia, tá? E é exatamente o que o setor também realiza, e por isso que a gente traz o instrumento de avaliação ambiental integrada, que a gente tem até um exemplo da avaliação ambiental integrada da bacia do rio Teles Pires, né, também ali na região amazônica, entre o Pará e o estado do Mato Grosso, no Brasil, em que o instrumento de avaliação ambiental integrada, ele, de certa forma, é um avanço, a gente falando de instrumentos aí de avaliação de impacto ambiental, porque ele tem o recorte da bacia hidrográfica. Então, ele avalia os empreendimentos hidrelétricos numa dada bacia hidrográfica, tá? Então, seria, falando assim de prática no Brasil comparado com outros, né, outros setores de desenvolvimento, a gente poderia até dizer que essa é uma parte aí, ou seja, do setor hidrelétrico, assim, com destaque com relação a outros setores, tá? Então, essa preocupação de se integrar, né, a abordagem dos impactos ambientais somados, vamos dizer assim, ou multiplicados, né, os efeitos sinérgicos, num recorte de bacia hidrográfica, tá? Então, a gente tem esses dois instrumentos, que são os instrumentos com que se dá, né, ou seja, a internalização, vamos dizer assim, da questão ambiental, né, de um modo mais pragmático, na expansão aí do planejamento hidrelétrico brasileiro, ok? Bom, e aí a gente tem feito com relação a isso algumas pesquisas, né, alguns trabalhos, e eu queria compartilhar com vocês, né, entendo que a gente tem uma apresentação curta, né, a ideia era, a gente gostaria de falar a tarde inteira, um tema extremamente relevante, interessante, né, vamos compartilhar aí com os colegas. Eu queria trazer um pouquinho do que a gente tem discutido, né, em termos da prática atual, né, das suas limitações e de melhorias, né, com relação a esses instrumentos, né, a avaliação de impacto ambiental e avaliação ambiental integrada, e outros instrumentos, né, de planejamento, de governança ambiental, que poderiam, né, então, tentar responder à questão aí, ou seja, a questão, né, provocativa e o nosso tema aí para discussão na tarde de hoje, tá? Então, né, com relação a alguns trabalhos executados, né, eu trago um trabalho, esse trabalho ele, foi feito, acho que ele é de 2017, ele foi um desdobramento de uma dissertação de mestrado, aí, de um grupo de pesquisa aí, com os meus alunos, e da inquietação exatamente, né, daquele instrumento de avaliação ambiental integrada, tá? Ele é um instrumento que visa avaliar os impactos das hidrelétricas no recorte de bacia hidrográfica, tá? Então, a gente estudou a avaliação ambiental integrada da bacia do rio Teles Pires, que é essa que vocês visualizam aqui no canto esquerdo da figura, tá? Então, estavam previstas, quando da apresentação desse documento, 6 usinas hidrelétricas, né, as de grande porte, e 21 pequenas centrais hidrelétricas, tá? Então, o nosso foco nesse trabalho, a nossa inquietação era ver um pouco se o que a avaliação ambiental integrada por trás, ela se dedica, né, ou seja, a discutir os impactos cumulativos de hidrelétrica, tá? O que de fato tem sido feito, né, e qual a qualidade desses estudos com relação à tomada para subsidiar melhor a tomada de decisão para esses empreendimentos. Então, o que a gente fez? A gente fez, então, exatamente olhar a prática das boas práticas de avaliação de impactos cumulativos. A gente tem até alguns referenciais aqui mencionados que a gente utilizou nessa pesquisa, e olhar de fato se a gente quer fazer uma análise na bacia desses empreendimentos, né, dessas 6 usinas hidrelétricas nesse recorte de bacia, para depois, então, a tomada de decisão ser no estudo de impacto ambiental, no processo de AIA, numa etapa subsequente, como esses impactos cumulativos estão sendo considerados da bacia para a parte, né, ou seja, para o empreendimento, que é onde vai se dar a mesma tomada de decisão, né, no âmbito do projeto, tá? Então, o que a gente conseguiu, né, visualizar
avaliar que realmente, né, tem algumas boas práticas do que é preconizado internacionalmente como boas práticas ambientais para avaliação de impactos cumulativos presentes no instrumento de avaliação ambiental integrada, tá? Então, esse é um aspecto importante, tá? Um aspecto, né, um constraint, aí, uma limitação é exatamente a questão da avaliação de impactos cumulativos. Ela se dá só no âmbito de considerar os empreendimentos hidrelétricos, né? E a gente aqui mesmo, quando a gente fala de bacias hidrográficas, a gente fala de usos múltiplos, tá? Então, o foco é só na hidrelétrica, sendo que a gente tem, né, as bacias para atender várias funções, né? Não somente os recursos hídricos, mas também o uso do solo e todas as funções que lhes cabem, tá? E a gente percebeu também uma limitação com relação, né, ao tiering aí da etapa do plano, né, do mais macro, do plano aí, né, de olhar os empreendimentos, né, somados aí no recorte da bacia para o recorte aí de empreendimento. Então, ou seja, se a gente verificou boas práticas de avaliação de impactos cumulativos na marcamos algumas delimitações, mas isso se perdeu quando ele foi para a escala de empreendimentos, né? Então, um esforço, um estudo, que depois, então, né, não se fortaleceu na etapa individual da análise dos empreendimentos individuais, tá? De olho aí a Carolina no meu tempo, né? Então, aí a gente teve uma outra inquietação, né, também relacionada com impactos cumulativos, né? Então aí a gente interagiu com a Simone, aí tá o Evandro, o professor Santos, então, né, vários colegas aí que foram, a gente então discutiu, né, a questão da gente avaliar dos impactos cumulativos, mas com recorte das pequenas centrais hidrelétricas, tá? E aí a gente investigou, isso foi então em função de um estudo, né? Então, né, aqui a gente tem a imagem, né? Ou seja, aqui os projetos aqui, né, da nossa bacia hidrelétrica. Então, aí a gente tem as áreas protegidas, né? As áreas, né? Ou seja, destinadas aí aos povos tradicionais, aos indígenas, exatamente então na bacia do Cupari, tá bem pequenininho, com um retângulozinho vermelho, tá? Que é um braço do Tapajós, né? Um afluente aí do rio Tapajós. E o que aconteceu? A gente viu que ali tinham várias, né? Tinha hidrelétricas, mas PCHs. E o que aconteceu? Essas PCHs estavam fora, da avaliação ambiental integrada. Então, pegando aquela, né, consequência daquele estudo, então a avaliação ambiental integrada, ela, né, tem uma sustentação relativamente boa, considerando boas práticas, mas se ela perde o timing, ou seja, de integrar PCHs, né, a gente já não está considerando outras ações e ainda a gente não está considerando as PCHs, porque as PCHs, elas têm um outro ciclo, né, ou seja, elas, né, de menor porte, que a gente tinha conseguido aí entender nesse processo, é que elas têm um outro ciclo de planejamento que elas podem ser propostas posteriormente à realização da avaliação ambiental integrada e não estar consideradas nesse estudo, tá? Então, a gente viu que faltava ainda a provisão, então reforçou o que a gente tinha visto no estudo anterior, com relação a investigando uma outra bacia, englobando as PCHs, tá? E aí a gente viu algumas conclusões similares, como faltava outras ações, né, com relação, além das hidrelétricas, e a gente considerou, isso que eu quero usar no fechamento, que o instrumento de avaliação ambiental estratégica, né, ele talvez conseguiria melhorar, né, ou seja, ser realizado aí para o desenvolvimento da região e ter refletir melhor aí também no planejamento das hidrelétricas, tá? Não, esqueci. Então, essa aqui é um trabalho que eu tive a oportunidade de orientar com a professora Roseli da UFABC, ele ainda está em fase ele já defendeu, a gente está fazendo o artigo, mas é de incorporar os serviços ecossistêmicos também na avaliação de impactos cumulativos. Então, um tijolinho a mais, né, nessa pesquisa, até para eu ir aí. Então, ele realmente conseguiu mostrar que a estrutura da avaliação ambiental integrada, ela consegue, então, né, ou seja, ter uma aproximação com a avaliação dos serviços ecossistêmicos e que essa integração resultaria em efeitos aí positivos para o planejamento. Então, já indo para o fechamento, então, os caminhos promissores aí para fortalecer os instrumentos de avaliação de impacto do setor hidrelétrico brasileiro,
Então, eu começo falando da gente ampliar o escopo da avaliação de impactos cumulativos, né? Então, a gente já tem, então, o setor hidrelétrico, ele sai na frente com relação a outros setores, porque ele tem uma abordagem de impactos cumulativos em nível de bacia, mas a gente precisa fortalecer esse instrumento, tá? Inserir, né, os serviços ecossistêmicos tanto na avaliação de impactos cumulativos de bacia, e isso, então, vai refletir na questão aí também dos empreendimentos individuais. E a introdução da abordagem de serviços ecossistêmicos, ela permite, então, considerar a visão dos povos locais, dos povos mais afetados, né? Ou seja, aqueles que realmente sofrem os ônus mais incisivos, né? Então, isso seria bastante importante a gente integrar, né? A perspectiva de serviços ecossistêmicos nessa abordagem. E aí, então, é uma oportunidade a avaliação ambiental estratégica, que é um instrumento, né, direcionado para o que a gente chama, né, de políticas, planos e programas, né, obrigatório na Europa. A gente tem mais de 60 países que praticam o instrumento de modo obrigatório, sistemático, e no Brasil é voluntário, né? E é o instrumento em que a gente tem esse olhar, né, para fortalecer o desenvolvimento sustentável e para integrar, né, o que a gente chama aí, né, tiering, né, tanto vertical, né, ou seja, além, né, ou seja, acima no nível de bacia até o nível de projeto, e também para fazer integração horizontal, né? Como voltando ao primeiro slide, a gente não tem só hidrelétricas na Amazônia, a gente tem pressões por mineração, pressões por desenvolvimento, falta de saneamento, pressão sobre recursos hídricos. Então, a avaliação ambiental estratégica seria um instrumento, né, de planejamento que possibilitaria a gente ter um olhar mais amplo, né, mais multifacetado, mais integrado e permitir, né, ou seja, que a gente de fato tenha uma avaliação, né, ou seja, mais concreta para subsidiar, né, o foco aqui nem entrando no mérito, né, ou seja, do sim ou do não dos empreendimentos, mas a questão do que está previsto, né, em legislação, do que é executado e como isso então pode ser utilizado para a tomada de decisão. E aí eu deixo, acho que eu já até avancei aí, peço desculpa mais um minuto, acho que a mensagem final, ou seja, de que esses instrumentos, eles vêm dentro do contexto de governança ambiental, né? Então, para fortalecer a governança ambiental, que é muito mais ampla, e essa seria, então, a minha contribuição. Eu agradeço, não poderia deixar de mencionar que um pouco que eu falei aqui é resultado de projeto FAPESP, né? Então, sempre importante aí a gente fazer a menção aí aos órgãos de pesquisa, né? Que nos permitem aí desenvolver essas pesquisas e disseminar, formar alunos e estar presente aí nessas discussões. Muito obrigada, agradeço mais uma vez. Obrigado, Marilis. Obrigado por trazer essa reflexão sobre lacunas relacionadas a impactos cumulativos em instrumentos de avaliação de impacto e tomada de decisão. Muito obrigado. E, dando continuidade, então, eu convido o Paul Van Damme, que é diretor em Biologia pela Catholic University in Leuven, Bélgica, é diretor da organização não governamental Faunágua, de Cochabamba, e professor honorário da Universidade São Simão de Cochabamba, Bolívia. Seu principal interesse de pesquisa é a gestão de recursos hidrobiológicos, avaliações de impacto, ecologia de peixes e mamíferos aquáticos. Ele vai conversar conosco sobre impactos fronteiriços de barragens hidrelétricas na bacia do Rio Madeira. Muito obrigado, Paul. Fique à vontade para a sua apresentação. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. E primeiro, também eu modifiquei um pouco o título. O meu título mudou. Eu me limitei aos 15 minutos. Vou falar espanhol, então vou falar uma coisa curta sobre a governança, a invasão e extinção de peixes, para não me estender muito. Vou usar uma metodologia muito simples que permite fazer um tipo de análise da situação do nosso conhecimento sobre os impactos em represas através da linha do tempo. Na minha conferência também, muitos logros muitas pessoas que eu queria agradecer. Primeiro, como todos sabem, os que estão me ouvindo, as represas hidroelétricas nas terras baixas da Amazônia
significam muito risco da extinção de espécies de peixes e favorecem um tema menos enfático que favorece a introdução de espécies não nativas durante estas etapas e fases de construção e operação. Alguns dos impactos se geram não de modo direto, mas através de um dos principais aliados ou beneficiários das represas, cujo fortalecimento geralmente faz parte ou é consequência indireta das medidas de mitigação ou compensação dos impactos. Por exemplo, a piscicultura. Temos casos no sul que a piscicultura está promovida como um tipo de mitigação das espécies. Eu queria também tomar as represas de Jirau e Santo Antônio e seus impactos no território boliviano, avaliar como a interação de ações e dos atores e pescadores têm reagido e têm se adaptado diante do surgimento dos impactos. A gente vai fazer isso através da construção de linhas de tempo que vão permitir a gente visualizar de um modo simples os time lags, os tempos que uma espécie precisa para invadir um país ou uma bacia, um rio, e também os time lags na extinção das espécies nativas. Então, eu queria dar dois exemplos. Os dois não estão relacionados com as bacias, com as represas hidrelétricas, mas um exemplo, o nosso conhecimento sobre uma espécie invasora que ingressou através da piscicultura, que este exemplo pode fazer com que compreendamos os fatores, os padrões da invasão da espécie de espécies que possam invadir Bolívia ou outras bacias como consequência. Brevemente sobre o paiche, o Arapaima, que é introduzida no Peru, pelas lagoas do Peru, ingressou e foi ingressando através do Beni Yata, e nos últimos anos entrou nos Mamoré e Itenes, uma espécie que depois eu vou comentar mais, mas é uma espécie invasora. Então, se a gente colocar os time lags, as linhas de tempo, na linha a gente pode observar que os tempos de introdução de 1965, o Peru, e a invasão até a Bolívia foi do Peru em 65 e ingressou na Bolívia em 76, anos depois. O primeiro registro que na congruência dos rios M e Madre de Dios em 1984, mais ou menos, alguns pesquisadores calcularam a velocidade da colonização da espécie, passando pelos rios até a Bolívia, mais ou menos 20, 25 quilômetros por ano. Depois mapa e chegamos agora calculando uma velocidade mais rápida por vários fatores. Alguns dos fatores é que os rios são diferentes. A espécie aparentemente invade muito mais rapidamente rios de águas claras, onde não encontra habitat e tem que passar por áreas hostis, e o tipo de água é muito significativo na velocidade de colonização. Temos outro fator muito importante, que é a piscicultura. Temos várias na Bolívia, em piscicultura não planejada, tanto no Brasil como na Bolívia. E se a gente colocar nessa linha de tempo com a contribuição da espécie, as pescas e as capturas dos desembarques, a gente pode observar que o primeiro registro foi em 2001, 35 anos depois da sua introdução ao Peru, e em 2011 a espécie já contribuiu com 80 desplazando casi completamente a las especies. Y desde 2018
também onde foi uma espécie comercial nos rios Mamoré e Tenés. Depois de um time lag de 20, 30, 40 anos, foi convertida numa espécie invasora. A gente não tem certeza sobre os impactos biólogos, ainda só temos um estudo de Miranda em 2011 que sugere que existem impactos sobre espécies nativas, mas houve uma resolução administrativa que proibiu a piscicultura no país todo, além da lei de pesca, em 2017, uma administrativa que proibia a introdução dessas espécies. Se a gente sobrepõe isso com outros tipos de informação, a gente sabe que no Brasil, uns anos antes da resolução de Horto nos rios Moré e Tenes, em 2016, no país todo, demonstrou-se que o paiti já estava sendo cultivado em uma área Moré, estava em cultivo 3 anos. Então, esse esquema que a piscicultura adiantou todo o marco legal que foi feito na Bolívia. O primeiro plano para o controle do paiti deste ano, 2005, 6, 7, 10 anos. Outra coisa que eu quero comentar rápido é o dourado, espécie migratória afetada por represas. Eu quero mostrar a linha do tempo que permite os tempos que precisa uma represa para extinguir uma espécie. Este esquema mostra muito rapidamente como as represas Joy e San Antônio estes lugares não está muito exato, mas as represas de Jirau e Santo Antônio também, desde 2009, desde as últimas comportas foram fechadas, foram colocadas em funcionamento em 2014 e 2011 foi um ponto chave para a introdução da migração do dourado, quando foram fechadas as comportas. Então, quando a gente considerar os sistemas de transporte de peixes não funcionam, é porque tem um efeito de morte natural e que façam que essa espécie esteja extinta na Bolívia e depois de 14 anos de Porto Velho e estaria extinto na Bolívia e no Peru até 2030. Não sabemos o que vai acontecer com essa espécie que poderia eventualmente se reproduzir na Bolívia, mas falta ser comprovado, que não está na pesquisa, mas mostra-se também que para poder demonstrar os impactos, isso levou muito tempo. Na Bolívia houve o primeiro intento, uma primeira tentativa com monitoramento que propôs ver os indicadores, mas não houve continuidade e então Hauser demonstra também os impactos das empresas no esquema. Vocês podem ver a disponibilidade de alguns processos de pesquisa e de legislação para proteger as espécies há mais ou menos 10 anos. Podermos avaliar os impactos das represas nessas espécies e o monitoramento participativo para que possamos ter uma primeira impressão do que está acontecendo. A espécie em 2020 vai estar recategorizada pela UICN como são. Algumas espécies, nos 2 casos estudados, a gente pode ver os impactos
um lapso de tempo da ordem de até 50 anos depois da invasão, muito curto. Então, os processos de extinção até a sua identificação e pesquisa tomam mais ou menos até 10 anos. Pode ser mais curto tempo ou mais longo, mas são muito mais longos dos alcanços das avaliações de impacto ambiental que tradicionalmente são feitos em 5, 6, 10 anos. Os impactos escritos são somente o ponto do iceberg. Então, a gente está considerando que se possam observar para poder considerar a baixa intensidade do monitoramento e dificuldade de predizer os impactos, além de decidir o que investigar primeiro, dar ênfase nos estudos de impacto de represas para peixes migratórios. Deu-se pouca importância na magnitude dos impactos colaterais com espécies invasoras, potencialmente invasoras, especialmente no caso de represas, em geral, em Santo Antônio, vão se combinar com hidrovias, que eu acho que são mais afetam muito mais o sistema, e a migração e as represas hidrelétricas, que também precisam de muito mais estudos em mais detalhe. Os resultados dos estudos têm implicação para o desenho de avaliações de impacto ambiental e para a mitigação dos impactos. Os resultados demonstram a importância de planejar os processos de monitoramento, mitigação de um marco transfronteiriço. Os dois exemplos que eu dei são exemplos de impactos transfronteiriços, o que a gente lidera na Bolívia, que demanda muita gestão transfronteiriça dos recursos pesqueiros, urge. É prioritário que os pesquisadores encontrem ferramentas mais planejadas, mais eficazes e eficientes de identificação e cooperação de impactos e reportagem para poder incidir no tempo certo as políticas públicas. E também existe um time lag, um tempo de demora nos impactos diagnosticados ou pesquisados basados na tomada de decisões a nível de ordenações, regularizações, normas, legislações, o que demonstra que a capacidade de predição e identificação dos impactos e uso do critério de precaução ainda são muito deficientes nos estudos de impacto ambiental. A gente tem que desenvolver melhor instrumentos de avaliação de impacto ambiental e ainda mais nacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Paul Van Damme. A partir de peixes nativos, migratórios, também a problemática de espécies invasoras e lacunas que existem para o monitoramento e para o estabelecimento de medidas de mitigação. Agradeço a sua apresentação, a sua contribuição. Também agradeço novamente a Marilis e a Elizabeth pelas contribuições. Com isso, nessas 3 apresentações, a gente fez um sobrevoo por vários temas que cobriram aspectos importantes de lacuna de conhecimento para a tomada de decisão, nos instrumentos de avaliação de impacto com a Marilis, abordagens, iniciativas importantes que demonstram a necessidade de abordagens relacionadas à ciência cidadã, a envolvimento de comunidades locais na produção de conhecimento com a Elizabeth, e agora a apresentação do Paul Van Damme, fechando com a sua contribuição a partir de espécies de peixes. Eu tenho certeza que com essas 3 apresentações nós abrimos o apetite da nossa audiência para questões, e agradecendo novamente a presença de todos, e especialmente a Marilis, Elizabeth e Paul Van Damme, e um agradecimento também especial à Carolina Doria, que esteve aqui no nosso suporte também e na organização do evento.
E com isto eu passo a palavra a você, Carolina, para fazer o encerramento e agradeço também o convite para atuar como moderador deste quinto painel. Muito obrigado. Obrigada, Evandro. Novamente, obrigada aos nossos palestrantes, né, do dia, painelistas do dia de hoje. Encerramos o nosso evento com chave de ouro. Eu vou fazer uma pequena apresentação também, fazer uma sumarização do nosso evento. Opa, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente poder fazer esse fechamento. Mas eu gostaria primeiro de começar falando um pouco, fazer um overview de como foi o nosso workshop e apresentar para vocês um pouco dos números. Nós tivemos, então, 5 painéis, com a presença de 15 panelistas, cerca de 240 participantes ao longo desses 5 painéis, sendo principalmente 6 países envolvidos nesse grupo de participantes, e tivemos também a participação dos atores e também da sociedade civil, que puderam nos enviar os vídeos que foram apresentados no painel anterior. Bom, com isso, eu queria fazer também uma breve explanação, como disse o Moreto agora há pouco, fazer aí um overview, né, um sobrevoo sobre o que foi apresentado. Lembrando que o objetivo principal do nosso painel era apresentar alternativas. Então, no nosso primeiro painel, que o tema era planejamento do setor energético, nós tivemos a apresentação da doutora Simone, que identificou lacunas, mas, ao mesmo tempo, ela indicou caminhos futuros para aperfeiçoamento e o planejamento da gestão de rios transformados, modificados por barragem. O professor Alex Flecker apresentou uma proposta muito interessante, apoiado na sustentabilidade computacional, revelando uma oportunidade de mitigar as perdas dos serviços ecossistêmicos e, ao mesmo tempo, ter a geração de energia, então conciliando diferentes objetivos. E o Gustavo Pontes, da EPE, ele nos apresentou o plano decenal de 2020 para o Brasil, e apontando mudanças na matriz elétrica brasileira com propostas de novas tecnologias. Bom, já no nosso segundo painel, nós tivemos questões que tratavam do monitoramento e da mitigação de impactos, e foi possível observar que as ferramentas de monitoramento e mitigação, elas podem ser melhoradas, desde o seu arcabouço legal, como foi muito bem explanado pela doutora Gisele, do Ministério Público Federal de Rondônia, definindo, para a tomada de decisões, estratégias de implementação e negociação e fiscalização, valendo desde o planejamento até a fase de pós-barragem. Também tivemos a apresentação do professor Sérgio, que ao mesmo tempo ressaltou ferramentas possíveis de monitoramento e mitigação dos impactos em várias escalas, e o MAB, que também apresentou ponderou sobre o papel do MAB nesse processo. Já no nosso terceiro painel, nós tivemos a apresentação do Dr. David Wegner, que trouxe uma apresentação bem positiva, falando sobre o papel da ciência, da importância da ciência na tomada de decisão, e deixou como recado principal que é necessário para a gestão adaptativa prover, você definir primeiro quais são os objetivos, o que você quer fazer a gestão, desenvolver uma organização colaborativa entre os atores, das partes interessadas, ter uma autoridade para implementar essa proposta de gestão, e estabelecer ações, estratégias de governança, e, com o apoio da ciência, identificar métricas e respostas possíveis para esses recursos. Apoio da ciência e também dos atores, para que a gente possa ter uma gestão adaptativa. E o professor Juliano Olden também explorou essa questão da otimização do multiuso do compartimento aquático, trazendo orientações tanto de estratégias de recuperação
como no planejamento da construção de novas barragens. E o MAB, me confundi, o MAB foi nesse painel, também trouxe a necessidade de mudança do modelo energético brasileiro, também trazendo a voz dos atingidos por essas barragens. Nesse mesmo painel, nós tivemos o lançamento dos e-books, o lançamento do livro que traz a consolidação das informações e do resultado do nosso último workshop, do segundo workshop que foi em Tocantins, foi apresentado pela doutora Elineide, e a cartilha Hidrelétricas na Amazônia, que é uma cartilha paradidática, que nós apresentamos também, lançamos nesse terceiro painel. É importante ressaltar que ambos vão estar disponíveis no nosso site da rede para download em breve. Estamos com um pequeno problema técnico, mas em breve estará lá para ser acessado para quem tiver interesse. No nosso quarto painel, no nosso penúltimo painel, nós tratamos sobre alternativas para grandes e pequenas barragens na Amazônia, e nesse painel ficou evidenciado a importância de se investir na diversificação, com investimentos em outras fontes, fonte solar, eólica, biomassa, resíduos sólidos e outros. A Alessandra fez uma apresentação muito interessante, o Eric também, sobre essas diferentes fontes, descentralizando a matriz energética, apostando em soluções criativas. Até um termo que foi utilizado, né, que a gente pode colocar aqui, o small is beautiful, né? O pequeno também é bonito, também é possível, ele é útil. Precisamos ser mais inovadores, trabalhando com a natureza e não contra a natureza, utilizando a tecnologia que é disponível ou desenvolvendo outras tecnologias potenciais para poder melhorar e diminuir o impacto, né? De fato, o Célio termina com um grande questionamento, o doutor Célio termina com uma questão, uma reflexão muito interessante, que esse impacto ele não se justifica, porque nós estamos produzindo energia na Amazônia que, de fato, não é para a Amazônia, né? Ela é utilizada para exportação, principalmente para indústrias de produção de alumínio, que é uma discussão que o Dr. Felipe Fiançati também faz sempre em seus artigos, né? Bom, é como se estivéssemos exportando nossa água, nossos recursos naturais sem um valor adicionado e com pouco ou nenhum benefício local comparado a outras indústrias, como, por exemplo, a bioeconomia. Então, isso foi uma das recomendações que ficou para nós no quarto painel. Depois do quarto painel, nós também tivemos a apresentação dos vídeos dos atores, onde eu queria deixar aqui um especial agradecimento a todos os atores que nos enviaram os vídeos. Eles já estão postados no YouTube. Nós vamos depois postar um por um na nossa rede, no nosso Facebook, para poder divulgar a fala de vocês. Então, foi muito importante ter a fala dos atores e das organizações que trabalham com esses atores, como, por exemplo, o MAB, e nós gostaríamos de estar divulgando. Então, a partir da semana que vem, a gente vai estar divulgando um por semana para manter essa informação acessível a todos. Então, além de estar disponível na nossa página do YouTube, como vocês podem ver aqui, nós vamos estar divulgando esses vídeos na rede, com, inclusive, o link, né, o contato da entidade ou do ator para que possa permitir essa conversa, para ser mais interativo. Ok? Bom, e no vídeo de hoje, e no painel de hoje, que nós acabamos, né, de finalizar, eu nem preciso fazer esse fechamento, né, esse overview, o Evandro já fez. Então, foi muito interessante, acho que traz, de fato, as lacunas e traz também alternativas, reforçando a proposta desse nosso workshop, que era ir além do que já sabíamos sobre os impactos, mas trazer alternativas, mostrar que tem possibilidades de se melhorar tanto o processo de licenciamento como de tomada de decisão, para minimizar os impactos, evitar esses impactos na Amazônia, tanto no que se refere às questões sociais quanto ambientais, nesse ecossistema. Bom, como foi ressaltado pelos painelistas de hoje,
essa possibilidade, ela passa muito pelo envolvimento da sociedade local, dos atores locais pela ciência cidadã e também pela ciência. Bom, e eu queria finalizar, né, falando um pouco dos próximos passos, o que nós vamos estar apresentando também como produto, mas primeiro lembrar aos participantes que nós vamos estar enviando, que os certificados eles vão estar sendo disponibilizados para vocês na plataforma a partir de hoje. Em breve nós vamos estar enviando por e-mail uma pequena avaliação para vocês preencherem sobre o workshop, que para nós é interessante, para que a gente possa melhorar nos próximos. Lembrando que para nós foi um grande desafio mudar uma proposta presencial para uma proposta online, apesar de que eu pessoalmente acredito que permitiu o envolvimento de várias pessoas que talvez num evento presencial seria mais difícil, então foi realmente muito bom nesse aspecto, apesar de ser também muito gostoso o contato pessoal e aquela troca quando se está num evento que é presencial. Mas eu espero que a gente possa fazer outro evento no próximo ano, e esse sim, mais tranquilos. Bom, e os nossos produtos do workshop, como apresentado no primeiro dia, nós vamos estar, além de compartilhando os vídeos das apresentações no nosso site, na nossa rede, nós, em breve, vamos estar com o relatório do workshop finalizado também para compartilhamento para as entidades ou atores que quiserem ter acesso. E vamos estar elaborando uma carta de recomendações, que também vai estar disponibilizada na nossa rede, que vai ser encaminhada para os que estiverem envolvidos e também, principalmente, para os gestores, para os tomadores de decisão. Esses são os produtos pactuados aqui pela rede para que a gente possa disponibilizar em breve para todos vocês. E eu gostaria de agradecer aqui ao comitê científico do nosso workshop, que trabalhou arduamente nessa organização, na construção de cada painel, na indicação dos nossos palestrantes, para que isso tudo pudesse ser possível, para que a gente estivesse aqui com vocês esses 5 painéis. A gente teve, então, o envolvimento de todos e as entidades envolvidas, né, ligadas à rede, a Universidade Federal de Rondônia, a Universidade Federal do Tocantins, a Universidade do Pará, a USP, a Universidade da Flórida, especial grupo do TCD, da qual a BERI faz parte, e o SGS e o NSF, que é o órgão dos Estados Unidos financiador do projeto que nós estamos desenvolvendo. Então, novamente, um agradecimento a todos. Eu queria deixar para quem ainda não conhece os contatos da rede, né, o nosso site, o nosso Facebook, onde nós vamos estar divulgando os vídeos, o nosso e-mail, para que vocês possam fazer contato, para quem quiser também estar ingressando como membro na rede. Então, reforçar que qualquer dúvida, qualquer sugestão também pode estar colocando para a gente através do nosso e-mail. E finalizar, né, com o nosso muito obrigada a todos que estiveram aqui, dedicaram um pouco do seu tempo para discutir um pouco mais sobre alternativas, né, para hidrelétricas da Amazônia, para melhorar esse processo de implantação de hidrelétricas da Amazônia. E dos painelistas, em especial, também que dedicaram um pouco do seu tempo para compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? E a todos que estiveram conosco nessa organização.